Mãe, mulher, menina, dinda, madrinha, colaboradora da Santa Clara. Que bom poder estar com vocês hoje, no Dia Internacional da Mulher. Esse dia que simboliza a importância da gente poder ser quem a gente quer, a liberdade da gente poder escolher as nossas mil e uma facetas. Sim, é isso que representa o dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres. E essa caminhada, ela começou há muito tempo atrás, lá em 1911, teve um incêndio muito grande em Nova York, onde 130 mulheres morreram carbonizadas. Depois, em 1917, na Rússia, a gente teve uma grande caminhada com mais de 90 mil mulheres pedindo melhores condições de trabalho, se chamou Pão e Paz. E só em 75 foi que a gente teve o nosso Dia Internacional reconhecido como um dia para a gente poder ser realmente a nossa melhor versão. E que a gente também possa, no dia de hoje, lembrar, né, da nossa mãe, das nossas avós, das nossas bisavós, que lutaram tanto para que a gente possa conseguir esse momento, essa condição de ser quem a gente é, da gente poder ocupar o cargo que a gente se capacitar para isso. E aí, gurias, eu quero colocar para vocês algo bem importante. Muitas vezes algumas mulheres chegam para mim dizendo que gostariam de estar numa outra possibilidade, num outro cargo dentro da empresa, que gostariam de estar assumindo novos desafios. E aí eu pergunto para elas como é que está a questão da carreira, o quanto elas estão conseguindo colocar a sua carreira enquanto prioridade. E muitas delas realmente abrem mão do seu lado profissional em detrimento do seu lado pessoal. E é uma escolha que a gente faz, e eu não acho que tem nem certo nem errado. Tem o preço que a gente está disposto a pagar para aquilo que a gente quer. E o quanto também a gente tem uma rede de apoio que nos possibilita e nos ajuda para que a gente chegue nesse objetivo. Agora, quanto maior for esse meu desejo, quanto maior for o meu objetivo, maior vai ser o preço que eu vou ter que pagar por ele. Exemplo, quero chegar a presidente da Santa Clara, por que não? Né? Só que eu tenho que saber que eu vou ter que ter um preço a pagar por isso. Eu vou ter que estudar, eu vou ter que me qualificar, eu vou ter que estar fazendo cursos, eu vou ter que contar com essa rede de apoio, com pessoas que vão me ajudar lá em casa, se eu tenho filhos, né? Com esse contexto todo. E o que às vezes eu percebo é que esse preço se torna muito caro e às vezes eu não consigo pagá-lo e eu acabo culpando outras pessoas em função disso. Então, que a gente possa olhar para nós e ver, bom, eu estou disposta a pagar esse preço? Se sim, vai lá, paga e te realiza. Se não, se esse preço é muito caro, qual é a condição que eu tenho de ser feliz com o que eu tenho hoje? Porque dentro dessa liberdade, a gente também tem tantas possibilidades que elas acabam nos gerando ansiedade, que é a ansiedade da escolha. No momento em que nos diziam que a gente só podia ser dona de casa, tá bom, talvez eu não quisesse muito ser dona de casa, mas era o que me restava. E no momento que nos dizem que a gente pode ser o que a gente quer, dona de casa, funcionária, empresária, poder trabalhar para galgar uma outra condição, isso também gera uma ansiedade de, meu Deus do céu, o que eu faço com tudo isso? Como é que eu vou conseguir lidar com toda a questão do lar, do trabalho, das minhas amigas, porque também, né, a gente evoluiu enquanto ser humano, porque a gente trabalha, porque a gente está perto das mulheres, das pessoas. O ser humano é um ser gregário e a gente se desenvolve e chega em outras possibilidades justamente por trabalharmos em equipe, por trabalharmos em conjunto. Então, que a gente possa estar sempre atento a isso. Outra questão que eu queria trazer aqui para nós nesse nosso bate-papo é o quanto na nossa agenda, no nosso dia a dia, a gente está deixando um espacinho para nós. Hoje me arrumei toda para estar aqui com vocês, fiz à mão, fiz rosa pink simbolizando a mulherada, me vesti de rosa, fiz uma escova bem bonita, né? E foi o meu TPM. O que é TPM? Gurias, não é tensão pré-menstrual, é tempo para mim. TPM é, será que dentro dessa minha agenda de tantas coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que entregar, eu estou guardando um tempinho para mim? Eu estou reservando um tempo para fazer aquilo que para mim é importante, que me dá prazer, que me realiza. E aí o que eu mais escuto das mulheres é assim, não, o meu TPM é estar com os meus filhos, o meu TPM, ok, isso é bárbaro. Mas além disso,
tu não mãe, mas tu pessoa, o que te dá prazer? Às vezes a gente esquece e eu vejo tantas mulheres que já nem sabem mais responder. Sabe o futebol dos homens? Aqui em casa é o pôquer, não é o futebol. Às vezes a gente fica olhando assim, né, e dá aquela, entre aspas, invejinha. E a gente acaba brigando com eles porque eles estão guardando um tempo para si. E o que eu tenho aprendido com o meu marido é que eu não tenho que ter essa invejinha. Na real, eu tenho que aprender com ele a também ter esse tempo para mim. E foi o que eu tenho feito, de guardar um momento para poder ir no salão. Outra coisa que eu adoro fazer é cuidar do meu jardim. Então, assim, ter aquele tempo de poder podar as plantas, de botar adubo, de molhar, de sentir aquele cheirinho de terra molhada. É um tempo meu. Sim, passei a reservar também um horário para de vez em quando almoçar com as minhas amigas. Não consigo almoçar sempre, mas guardo um tempo e isso é muito legal. Só que para a gente conseguir realizar tudo isso, a gente precisa incluir uma palavra bem importante no nosso dicionário, que com certeza as mulheres que vieram antes de nós nos deixaram como legado, que é coragem. Gurias, coragem é a somatória de cor, que é coração, com agem, ação. Agir com o nosso coração, agir com a maior sabedoria feminina que tem, que é o sentimento. E aí a gente entra na inteligência emocional. Ela já vem chipada conosco. Quer saber por quê? Porque lá no tempo das cavernas, enquanto os homens iam caçar, nós ficávamos juntas, cuidando da cria, cuidando da tribo. E cuidar dessa tribo, cuidar dessa cria, fazia com que a gente começasse a desenvolver uma leitura dos sentimentos, não daquilo que era falado, mas daquilo que era expressado. Porque quando a gente cuida de um bebê, ele ainda não sabe falar, mas ele sabe e muito se comunicar. A inteligência emocional é a nossa condição de conseguir reconhecer as nossas emoções e as dos outros. E através disso conseguirmos ter as melhores decisões, ou melhor, as decisões mais assertivas para o momento adequado. Não é a gente deixar de levar em consideração o nosso lado racional ou a gente deixar de levar em consideração o nosso lado emocional. É justamente equilibrar a razão e a emoção para que essa decisão assertiva seja tomada. Para isso, então, vou trazer para vocês uma dica, o método CIA, que significa controle, influência e aceitação. Então, assim, se acontece alguma coisa, ou se me dão a responsabilidade de fazer algum projeto, de conduzir alguma atividade, eu sempre penso, o que é responsabilidade minha, o controle? O que eu tenho que executar? E aí eu escrevo no controle. O que ou quem eu tenho que influenciar? Quais são as pessoas que eu preciso contar nesse momento? Quem são as pessoas que eu preciso fazer com que me ajudem nessa situação? E por último, aceitar. A gente também tem que aceitar que nem tudo depende de nós. O Santo Agostinho dizia, né? A gente tem que viver a vida como se tudo dependesse de nós, mas com a certeza que nem tudo depende da gente. Então, esse método CIA, eu vou colocar aqui para vocês o desenho, é controle, influência e aceitação. E nós, mulheres, muitas vezes nos culpamos porque não deu certo, nos culpamos porque alguma coisa deu errado. Então, quando a gente tem essa clareza desses papéis, o que era minha responsabilidade? O que é meu como responsabilidade? Eu não posso, neste momento, não dar conta, porque se algo deu errado, sim, essa culpa é minha. O que e quem eu deveria ter influenciado? Se eu fiz o meu papel de influência, entra a nossa rede de apoio, entra aquela vizinha que muitas vezes nos ajuda, entra o nosso marido, entra a sogra. Quem que podia nos ajudar nesse momento? É influenciar para que essas pessoas entendam a nossa necessidade. E aí eu pergunto para vocês, a gente tem deixado claro para essas pessoas no nosso dia a dia quais são as nossas necessidades? Porque às vezes a gente reclama que o marido não ajuda, que a vizinha, né, alguma coisa, que a sogra, que a mãe, enfim. Mas será que eu digo para essas pessoas no que realmente eu preciso delas? E eu falo vizinha porque muitas vezes é com a vizinha que a gente conta, né? Uma vez eu tive que dar uma palestra, aconteceu um problema aqui com meu filho e eu não conseguia adiar a palestra, eu digo, olha vizinha, me ajuda. E foi com ela com quem eu tinha para contar naquele momento.
Então, sim, a vizinha entra como rede de apoio. E aceitar, então, que talvez nem tudo seja possível, que a gente é humano. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, bem na vida pessoal, para a gente enxergar esse método CIA, controle, influência e aceitação de uma forma bem clara. Vamos supor que amanhã é meu aniversário e eu quero muito jantar fora com meu marido. O que eu preciso fazer? O que é o controle? O que está na minha mão? Escolher o restaurante, me organizar para isso, ver se na minha agenda vai ser possível. Isso é o que eu posso fazer enquanto controle. Influência. Convidar o marido, ver quem é que pode ficar com os meus filhos. E daqui a pouco, se eu não tenho ninguém, né, naquele dia na minha casa, com quem que eu posso contar? Se vai de novo, se vai ser com a sogra, se vai ser com a vizinha, se vai ser com outra, com a minha mãe. Então, é influência, quem são as pessoas que eu posso contar para que aquilo aconteça. E por último, aceitar que talvez não dê certo. Eu fiz tudo que estava no meu controle, eu fiz tudo que estava na minha influência, mas a minha mãe, que ia ficar com os meus filhos, teve um imprevisto e não conseguiu ficar. Não posso me sentir culpado por isso. E nós temos a varinha da culpa muito próxima, né? Então, o método CIA, ele nos ajuda a gente olhar, bom, se tudo que estava, né, no meu controle eu fiz, se tudo que estava na minha influência eu dei o meu melhor e não deu certo, ok, essa culpa não precisa ter, ela não me pertence. Agora, se eu não controlei o que estava lá no meu controle, esqueci de olhar na minha agenda, eu tinha um compromisso. Se eu não olhei a questão da influência, deixei na última hora para falar com alguém, para ver se alguém poderia ficar em casa e não deu, aí sim eu posso ter a culpa dentro de mim. Então, o método CIA, porque ela é verdadeira, nesse caso ela é verdadeira, o método CIA, ele nos ajuda a colocar a culpa no lugar dela e também a gente ter a clareza do nosso papel. Então, aí é uma boa técnica e no trabalho funciona da mesma forma. Alguém me pediu alguma coisa? Ótimo! O que é da minha responsabilidade fazer, o que eu posso contar com outras pessoas da minha equipe, de outros setores e o que daqui a pouco, se não der certo, que a gente tem que aceitar ou se deu errado, também que eu possa olhar o que é meu dessa história. E aí a gente começa a se dar conta que a gente tem várias emoções dentro de nós, né? E às vezes dá aquela emoção da ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade é a mistura de duas emoções, a expectativa com o medo. Isso que nos gera ansiedade. Então a gente, quando fala de expectativa, que a gente tenha clareza do que eu estou imaginando. Uma expectativa de carreira, uma expectativa enquanto mulher. Eu tenho isso claro em algum lugar? Porque quando a gente tem essa clareza, a gente consegue transformar essa ansiedade em otimismo, que é a expectativa com alegria, com aquela certeza de que vai dar certo. E aí, com isso tudo, vem o orgulho de poder ter conquistado um espaço, o orgulho da gente poder olhar para trás, seja na nossa carreira, seja na nossa vida pessoal, e poder dizer assim, que legal, isso tudo que eu construí é meu. E aí eu não estou falando de cargo, eu estou falando de conquistas que para nós foram importantes, sem julgamento. Cada uma de nós sabe o preço que pagou para estar onde está. E esse preço é seu, eu não preciso me comparar com ninguém. Talvez eu tenha um cargo mais simples e eu sei o preço que eu paguei para estar nesse cargo. Só nós sabemos onde é que tem as goteiras da nossa casa. E que a gente possa trabalhar para minimizar essas goteiras e poder continuar em frente daquilo que para nós faz sentido. Que a gente possa olhar e dizer, eu sou responsável por isso. E eu estou deixando um legado especial para as próximas gerações. Que bom! Gente, e a cooperativa, ela traz muito isso, né? Cooperativa, cooperar, estar junto. Tem tanto a ver com essa palavra sororidade, que é a palavra da união das mulheres. Vocês sabiam disso? Sororidade vem de sorella, irmã. Enquanto fraternidade vem de frater, irmão, sororidade vem de sorella, irmã, que significa a força das mulheres que estão junto. As forças das mulheres que, quando se reúnem, conseguem chegar em lugares nunca imaginados. Então, o quanto isso é aderente também à questão da cooperativa, do cooperativismo, que prega, né, essa união de forças, que prega essa junção
de condições, de capacidades, de competências para que juntos a gente chegue num lugar ainda melhor. Então é um pouquinho disso tudo que eu queria trazer para vocês no nosso dia. Lembrar que sim, mulheres são cooperativas, sim, mulheres têm sororidade, sim, mulheres podem chegar onde elas quiserem, onde fizer sentido para nós. E não interessa para os outros aonde é esse lugar. Interessa para nós e para o nosso coração. Um grande beijo para vocês, muito orgulho de estar nessa cooperativa que leva o nome do Rio Grande para tantos lugares. Um abração e feliz Dia Internacional das Mulheres!